Olá pessoal, essa é a nossa aula 8, tema B. Estamos falando de inteligência artificial e vamos abordar agora o reconhecimento de padrões, que é uma área bastante importante da inteligência artificial. Você tem mania de vez em quando, observar umas imagens abstratas e enxergar figuras? Um rosto, por exemplo? Pois é, isso tem nome e chama pareidolia. É normal do ser humano. Por exemplo, na figura da direita, alguém olhou e enxergou isso aqui, o Eduardo, mão de tesoura. Eu tenho mania também de enxergar piso de granito, por exemplo, vários rostos, só não tenho a capacidade de fotografar e desenhar por cima o que eu enxerguei naquele momento. Mas por que a gente tem essa capacidade estranha de observar essas imagens? Porque isso é evolutivo. Nosso cérebro foi se desenvolvendo de modo a rapidamente procurar reconhecer alguma coisa. Por exemplo, numa caçada, se você reconhece rapidamente o animal que você quer caçar, então você não vai embora de barriga vazia. Ou se você reconhece rapidamente o animal que quer te caçar, você pode ir embora vivo ou não. Isso acontece principalmente com o reconhecimento de rosto humano. Você detectar no rosto de alguém, em décimos de segundo, se a intenção dela é boa ou ruim, pode ser a diferença entre a vida e a morte. Então, durante esses milhares de anos de desenvolvimento, o nosso cérebro foi se aperfeiçoando para reconhecer padrões, não só o nosso, como os dos outros animais. Então, o objetivo do reconhecimento de padrões é classificação de objetos dentro de um certo número de categorias ou classes. Você tem reconhecimento de sons, classificação de documentos, reconhecimento de escrita, reconhecimento de faces e por aí vai. Se eu perguntar para você o que você está vendo, é óbvio que você vai falar que é um gato. Se eu perguntar para uma criancinha que mal fala ainda, ela vai informar para a gente que é um gato. E como é que a gente reconhece pela imagem que é um gato? Difícil explicar. A gente vai aprendendo, com o passar do tempo, o que é um gato. Porque a gente vai sendo apresentado a inúmeros exemplos de como um gato deve se parecer. Inclusive, enquanto ele anda, você observa ele de vários pontos de vista. E tudo isso vai sendo armazenado. E quando você vai olhar uma figura, isso é buscado na sua cabeça e rapidamente a gente reconhece. Então, para nós é um processo muito trivial. Para um computador já dá bem mais trabalho fazer esse aprendizado. O que temos aqui? Fácil, um gato. Mas observe que é só um pedaço dele. Nem mesmo a cabeça inteira está apresentada aqui. Independente disso, a gente reconhece que é um gato. O mesmo acontece nessa foto. O gatinho está escondidinho embaixo desse chapéuzinho, mas a gente sabe que é um gatinho amarelo. E aqui? É óbvio que atrás da almofada tem um gato também. Então, observando só um pedacinho. Então, de novo, para nós isso é muito fácil. Para uma criança isso é muito fácil. Para um computador é bem difícil. Aqui nós temos imagens que não são fotos, são representações artísticas, vamos dizer assim, de gato. Você bate o olho e reconhece, a criancinha bate o olho e reconhece. Como ensinar para o computador que isso são gatos? Inclusive, um é preto e branco, outro é totalmente preto. E aqui, temos um leve perfil, e se a gente for levar a sério, tem 3 patas apenas. A gente reconhece que é um gato, com facilidade. E aqui é interessante, porque nós vemos um gato e um cachorro. Detalhes muito pequenos transformam o gato em um cachorro. Se a gente observar, tem cachorros que têm o porte de um gato. Tem 4 patas, tem cauda, focinho, orelhas, pelo. É extremamente parecido. Independente disso, qualquer criancinha vai saber qual que é o miau e qual que vai ser o au-au. Então, o nosso cérebro tem essa capacidade de reconhecimento de padrões muito aguçado. E agora? Agora ficou bom. De quem é essa digital? Difícil, né? Então, esse tipo de padrão, para nós, fica difícil. Já para o computador, é moleza. Curioso isso, né? Bem o inverso. Reconhecimento de letras, números, principalmente escritos, já foi mais difícil, hoje é mais trivial. Graças ao elevado grau de processamento, a velocidade subiu muito. Aqui tem uma calculadora que você consegue escrever os números à mão. Ela reconhece, transforma numerais dela e, além disso, faz as contas, já que ela é uma calculadora. Riscou, fez uma outra fração e assim vai brincando.
Então a questão de reconhecimento de caracteres é bem importante. Como mostrou a figura anterior, quantas formas de desenhar um 3, um 2, um 0? E todos eles têm que ser bem entendidos. Observe que a pessoa que está escrevendo aqui não está caprichando muito, não. Bom, cortar o vídeo, se quiser pode procurar na Play Store. Por exemplo, a necessidade de diagnosticar doenças rapidamente faz com que muitos centros médicos universitários desenvolvam programas inteligentes, cumprindo hoje as funções de técnicos de laboratório. Esse vídeo é do final da década de 70, da Enciclopédia Britânica. É comum entre os pacientes de câncer terem que esperar meses pelos resultados de exames de laboratório. Um programa denominado TICAS, que está sendo concluído na Universidade de Chicago, é capaz de diagnosticar certos tipos de câncer em poucas horas. O TICAS usa uma câmera de televisão para isolar células supostamente cancerosas. Tais células são então comparadas com uma enciclopédia de células normais e cancerosas armazenada na memória do computador, combinando rapidamente diferentes características das células suspeitas com as armazenadas em sua memória. O programa fornece em questão de horas os resultados de testes e tratamentos que no passado exigiriam meses. O diagnóstico do TICAS resulta de um processo um pouco parecido com alguém que pesquisa um banco de pastas de arquivo, tentando comparar a célula suspeita com todos os espécimes contidos em todos os arquivos. Nessa pesquisa, por seu semelhante, o programa considera o formato da célula e o tamanho e formato de seu núcleo, entre outras coisas. Se o programa não conseguir casar a célula suspeita com qualquer espécimen canceroso de sua enciclopédia de células, o paciente, então, é considerado são. Bom, vimos aí mais um exemplo de reconhecimento de padrões. Os programas inteligentes de computador são muito importantes na medicina e na pesquisa. Esse vídeo é interessante, que é de 2011, onde o reconhecimento de voz ainda era um pouco complicado. Vale a pena assistir. Para blog do iPhone. iPhone 5. Caro senhor Jobs. Tava indo bem, já bagunçou. Favor. Pavulo? Mandar um iPhone 5 Não, melhorou. para o blog do iPhone. Quase bom. Pode ser um protótipo. Legal. E Lex vai gostar muito. Lex deve ser o nome do cara. Nosso Pilatos, bairro Camões, nada a ver. E Lex. Inglês. De vez em quando dá falha mesmo. E-mail conta para mim. Aliás, falha direto. Não é um iPhone 4. Não, o finalzinho foi bem. Então é um vídeo curioso que é de 2011. Será que melhorou nesse meio tempo? Então em 2020, né, são 9 anos de desenvolvimento. Então eu gravei rapidinho um vídeo usando o WhatsApp. Vamos ver como é que ficou. Olá pessoal. Nova linha. Nova linha. Hoje é dia 6 de outubro de 2020. Vírgula.
E este é um teste para a disciplina Automação da Manufatura da Unifei. Ponto, nova linha. Parece que funciona muito bem. Ponto. Mesmo falando com certa velocidade, os caracteres e as palavras aparecem normalmente. Ponto. O reconhecimento das palavras é muito bom e parece bastante eficiente. Ponto. Nova linha. Fim do teste. Ponto. Outro modelo de reconhecimento de padrão sonoro musical. Então você tem uma impressão digital de áudio. Na verdade não tem esse nome, chama espectrograma. A nossa impressão digital é uma imagem. E na verdade o software não trabalha com a imagem toda. Ela faz uma marcação em alguns pontos importantes e a partir dali faz a pesquisa. Não usa a imagem como um todo. Mesma coisa acontece com a música. A partir do espectrograma inteiro, os pontos principais são destacados e na verdade é 3D, não é 2D como nessa imagem. Nessa imagem você tem o tempo, a frequência e existe uma terceira dimensão que é a intensidade. Então essas informações da música são gravadas como se fosse a impressão digital dela e quando você faz uma pesquisa, grava lá 10 segundos de música, o sistema faz essa transformação criando um pedacinho da impressão digital que é pesquisado no banco de dados de bilhões de músicas. Funciona bem. Reconhecimento de rosto é muito trivial hoje em dia. Muitas câmeras fotográficas fazem isso. Algumas não deixam bater a foto se alguém tiver com o olho fechado. Outras esperam alguém sorrir para bater a foto automaticamente. Muitos aplicativos de smartphone detectam o rosto com facilidade para poder sobrepor alguma coisa engraçada e assim por diante. Então a detecção de rosto, que é um tipo de padrão, está trivial hoje em dia. Para a polícia também isso é importante. Então tem esse óculos especial para identificação de suspeitos. Vamos entender como é que isso aqui funciona. Ali junto ao óculos tem uma tela. Então caso a pessoa filmada esteja registrada no sistema, como foragida ou desaparecida, os óculos vão indicar na tela 2 quadrados com a foto dela. Um deles também tem o nome dela e qual a porcentagem de chance de ser a pessoa procurada. Enquanto o policial está trabalhando normalmente, observando as pessoas, o sistema está constantemente varrendo as imagens, identificando o rosto, coletando informação e comparando com o banco de dados. Então, em questão de segundos, você tem informação de trocentas pessoas. Tem uma câmera pequenininha que ela filma o público e envia instantaneamente a informação para um banco de dados da própria polícia militar. Então, mesmo que seja uma multidão, como num jogo de futebol, você consegue detectar o rosto de cada um separadamente. Por exemplo, aquela pessoa que está marcada no meio, né? Então, lá, o João da Silva, de São Paulo, nascido em tal época, solteiro, de profissão desconhecido, endereço final, acusação, e está com 97% de certeza que seja ele. Então, no meio da multidão, se tiver um suspeito, uma pessoa que seja considerada desaparecida, a máquina vai descobrir. Como é que funciona isso? Você tem a foto capturada pelo óculos e tem a foto do banco de dados. A gente observa aqui que é bastante diferente. Como é que sabe que é a mesma pessoa? Bom, existe a biometria facial que está identificando 46 mil pontos por face. É incrível como a eletrônica é extremamente rápida. A gente está acostumado com sistemas mecânicos, perde às vezes a noção de realidade do quanto que a eletrônica e a informática consegue ser rápida. Muito bem, numa segunda etapa, para diferenciar uma pessoa da outra, a biometria facial utiliza medidas que não se alteram mesmo que a pessoa faça a cirurgia plástica. Então, por exemplo, a distância entre os olhos, o tamanho da cavidade orbital, a distância entre boca, nariz e olhos, distância entre os olhos e a linha do cabelo, os ossos laterais da face, a linha da mandíbula. Então são questões que são sempre fixas. Imagina você mudar a distância entre olhos, você quebrar os ossos do crânio, seria algo bem complicado. Então, na terceira etapa, da mesma forma como se faz com a música, se faz com o rosto. Esses pontos capturados vão formar uma imagem única, uma imagem bidimensional de cada pessoa. E o software varre isso no banco de dados. Encontrou um item similar? Pronto, suspeito identificado, com X% de certeza.
Vamos ver um vídeo de novembro de 2015, 5 anos atrás. A Polícia Gaúcha experimentou um programa de reconhecimento facial de torcedores na vitória do Internacional sobre o Grêmio ontem em Porto Alegre pelo Campeonato Brasileiro. Foi o primeiro teste desse tipo num estádio de futebol aqui no Brasil. O sistema de vigilância é o mesmo que a polícia americana usou para identificar os autores do atentado ali na Maratona de Boston em 2013. A reportagem é de Roberta Saliné. A tecnologia importada dos Estados Unidos é capaz de identificar rostos na multidão e faz parte da estratégia da Polícia Gaúcha para garantir a segurança em lugares com grande concentração de pessoas. O treinamento com o software de reconhecimento facial foi feito ontem no Beira-Rio lotado em Porto Alegre, em pleno Clássico Grenal. O clube já usa essa tecnologia. Ele é um software de alta performance que ele calcula 16 mil pontos na face de cada indivíduo. E ele tem uma capacidade de reconhecimento de 1 milhão de faces por segundo. Para funcionar, né? o sistema precisa estar conectado a um banco de dados já existente. Outra característica dessa tecnologia é a reconstrução de faces. Isso acontece, por exemplo, quando a imagem captada não mostra uma das partes do rosto, no caso dessa foto, o lado esquerdo. Então, os pontos, eles conseguem, por dedução, refazer a face completa dessa pessoa. A minha foto foi incluída no banco de dados da empresa para que o programa conseguisse me identificar. Aí foi só eu aparecer na tela para o computador reconhecer na hora. Já achou e já identificou. Não adianta disfarçar. O sistema conseguiu me rastrear mesmo com óculos e boné. A tecnologia é usada nos Estados Unidos e foi decisiva na identificação dos terroristas responsáveis pelo atentado na Maratona de Boston em 2013. A partir desse banco de dados criado pelo FBI, eles conseguiram chegar nos criminosos por uma lista de suspeitos que eles teriam. O Rio Grande do Sul pretende usar inicialmente a tecnologia em 9 prisões gaúchas. O custo é de R$300 mil por mês. Mesmo sendo apenas um teste, quem veio ao estádio aprovou. Eu acho melhor, porque se fizer alguma coisa errada vão saber quem é o responsável, eu acho melhor. Bem interessante, porque realmente esses casos de brigas, às vezes até assassinato em dias de jogos, acabam tendo a possibilidade de prender os suspeitos muito mais rapidamente. Um outro, de julho de 2016. Começaram hoje em Brasília os testes de um sistema de reconhecimento facial que aeroportos brasileiros vão usar no combate a traficantes e a contrabandistas. Carrinho cheio de mala, quem vem de fora já sabe, pode ser barrado para inspeção na Receita Federal. Vai depender do desconfiômetro dos fiscais. Mas essa checagem individual e aleatória está chegando ao fim em pelo menos 14 aeroportos do Brasil, graças à tecnologia. Câmeras ligadas a um computador que identifica os rostos de possíveis alvos e cruza com informações da Interpol e da própria Receita. A identificação é feita a partir de qualquer fotografia, a do passaporte ou uma copiada da internet, por exemplo. Na hora do desembarque, a máquina entrega. Quem não tem nada a declarar, também não tem nada a temer. O sistema só vai apontar suspeitos, possíveis traficantes, contrabandistas, gente que tenta passar pelo Canal Verde com as malas cheias de muamba. No meu caso, eu até posso ser identificado pelo sistema, porque viajo com frequência acima da média, com muitas malas, mas isso não significa culpa automática. Significa apenas que eu vou ser inspecionado e que, se tudo estiver legal, a liberação será imediata. Agora o teste para lá de radical. Cabelo, barba e bigode para ver o que acontece. A máquina não se engana. Em menos de 1 segundo, a identificação. Mas qual é o segredo desse equipamento? Essa máquina ela trabalha com a medição da geometria do rosto das pessoas. São as proporções faciais que fazem, que montam a característica única de cada pessoa, assim como é na impressão digital, né? Nós precisamos ser mais precisos, mais técnicos na identificação das pessoas-alvo do nosso processo de seleção e fazer isso de maneira mais rápida possível, perturbando minimamente o fluxo de passageiros. Interessante observar então que a tecnologia existe. Qual que é o problema? O dinheiro. Manter esse tipo de equipamento funcionando custa caro, é uma pena. Num país como o nosso, esse tipo de barreira seria muito interessante. Se tivessem todos os aeroportos, todos os portos,
e assim por diante.